partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Humberto Fernandes e Tereza Cristina. Chuvas no Maranhão. Rio transborda e invade rodovia na região metropolitana de São Luís. Postes na rua, queda de energia, ruas e túneis alagados impedem passagem de veículos e pedestres na capital. Confira também: bandidos tentam assaltar advogada e se dão mal no interior do estado. Mais de 20 milhões de reais saqueados durante assalto pode estar circulando em Bacabal. Postos de combustíveis que ainda não baixaram o valor da gasolina são notificados. No esporte, com goleada, a MAC confirma vaga na semifinal da Copa FMF. Está no ar o Jornal Central desta sexta-feira, dia 30 de novembro de 2018. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. A forte chuva que caiu na noite dessa quinta-feira e continuou até o início da manhã desta sexta provocou vários estragos em ruas e avenidas de São Luís e nos municípios que fazem parte da região metropolitana. Em Passo do Lumiar, situado na região metropolitana, postes caíram. Na Avenida Litorânea, em São Luís, a terra deslizou de uma barreira e interrompeu o fluxo no trânsito da avenida. Ainda na capital maranhense, no túnel da Coab, a água da chuva alagou a pista e o grande volume dificultou a passagem de carros, motos e até ônibus. Um dos maiores problemas provocados pela chuva foi registrado somente na manhã desta sexta, na MA 202, na estrada que liga a Maioba ao município de Raposa, também na região metropolitana. O Beira Rio transbordou e deixou o trânsito completamente parado no local. E para essa sexta-feira e fim de semana, continua a previsão de muita chuva para o litoral do Maranhão. Em São Luís, hoje, tempo nublado com previsão de chuva a qualquer momento. A temperatura máxima na capital hoje é de 29 graus e tem mais previsão de chuva para o sábado e domingo. Máxima de 29 graus também nas cidades de Cururupu, Coroatá e Codó. Nestas cidades, tempo nublado e chuvoso. Em Colinas e Imperatriz, céu coberto de nuvens e previsão de chuva. A temperatura máxima nestas cidades não deve passar dos 28 graus. Central de Notícias de São Luís, Tereza Cristina. Plantão policial. Em Vargem Grande, bandidos levaram a pior após assaltar uma advogada no centro da cidade. Os detalhes da matéria de José de Fátima. A doutora Leidiane, advogada, por volta das 7h30 da noite de ontem, dia 29 de novembro, entrou em uma lanchonete próximo ao ginásio poliesportivo Gastão Dias Vieira para fazer um lanche. Pediu o lanche e, antes de ser servida, 3 bandidos chegaram em uma moto, entraram na lanchonete e anunciaram o assalto, tomando das mãos da advogada seu celular. Ao tentarem empreender fuga na moto, que estava estacionada na porta, os que os bandidos não contavam é que dentro do veículo estacionado em frente à lanchonete estava um policial militar que é esposo da vítima. Os bandidos ainda sentaram no veículo para empreender fuga, mas o policial atirou no pneu traseiro da moto, perfurando até a calha. Um dos bandidos foi preso pelo próprio esposo da advogada, que pediu ajuda à guarnição para prender os outros 2 que correram rumo ao bairro Rosalina. De imediato, a guarnição chegou e minutos depois prendia o segundo elemento. Ainda existe um foragido, mas a polícia espera pôr a mão nele o mais rápido possível. Foram presos Vitor Santos da Silva e Francinalfo dos Santos Lima. As polícias civil e militar conseguiram recuperar uma moto e o celular da vítima. Central de Notícias de Vargem Grande, José de Fátima. Polícia desmente áudios de WhatsApp sobre rapto de criança em Itapecuru. Repórter Cristiano Dias. Desde o início da manhã de ontem, quinta-feira, estão surgindo áudios em grupo de WhatsApp informando de que uma criança de aproximadamente 6 anos tinha sido raptada no município de Itapecuru-Mirim. Em uma das mensagens, uma voz da mulher afirma que um Gol preto parou na porta da casa e pegou uma garota identificada como Bianca. O áudio afirma que o fato teria acontecido no povoado Boa Hora, próximo ao povoado Barro Preto, em Itapecuru. Segundo informações da 2ª Delegacia Regional Itapecuru, não há nenhum fato registrado nesse sentido. O áudio é um fake news. Com informações de Itapecuru região, Cristiano Dias para a Central de Notícias de São Luís.
Mais de 20 milhões saqueados durante assalto pode estar circulando na cidade de Bacabal. O dinheiro pode estar nas mãos de moradores. Da região, nosso correspondente Genival Silveira. De acordo com que as polícias militar e civil fazem buscas em residências que supostamente possam ter montantes do dinheiro saqueados da Serete, Central de Distribuição do Banco do Brasil, durante o assalto ocorrido no último domingo, dia 25, quando o novo cangaço invadiu e aterrorizou Bacabal. Moradores de posse de valores das mais variadas quantias estão indo espontaneamente à delegacia utilizando outros meios para fazer a devolução. Ontem, quinta-feira, por exemplo, uma pessoa da população acionou a polícia através do 190, informando que teria uma sacola com dinheiro largada próximo a um posto de combustível. Diante da denúncia, o serviço de inteligência esteve no local e constatou a veracidade. As cédulas foram encaminhadas para a 16ª Delegacia Regional de Bacabal, onde estavam sendo contabilizadas. E segundo um dos delegados que apura o caso, o montante já havia ultrapassado a R$96 mil. Estima-se que aproximadamente 20 milhões do dinheiro saqueado estariam circulando em Bacabal nas mãos de moradores. Sabe-se que o valor foi muito alto saqueado num espaço de tempo grande. É especulado o valor de mais de 20 milhões de reais. O delegado pede àquelas pessoas que cometeram esse delito que devolvam o dinheiro da melhor forma. Central de Notícias de Bacabal, Genival Silveira. No próximo bloco, o governo disponibiliza site para pagamento de IPVA atrasado. Estamos apresentando Jornal Central. A energia solar é uma realidade, chegando a mais de 70% da matriz de alguns países. No Brasil, este modelo energético cresce mais de 300% ao ano. A Tesla Solar está preparada para oferecer o que há de melhor em serviços e equipamentos. Faça parte desta revolução, reduza seus custos e ajude a preservar nosso planeta. Acesse teslasolar.net.br ou ligue 3181-2711. Tesla Solar. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. A Polícia Federal deflagrou ontem uma operação que teve como alvo um dos municípios com os menores índices de desenvolvimento humano no Maranhão. A operação foi para recuperar milhões de reais desviados das contas públicas para a compra de vários imóveis. Confira na matéria de Tayane Maramaldo. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, dia 29, a Operação Híbris. A palavra híbris tem origem grega e remete ao descaso que alguém tem pelos outros quando acha que pode fazer tudo o que quiser. A Operação Híbris da PF tem finalidade de reprimir crimes de responsabilidade, lavagem de dinheiro e organização criminosa praticado por ex-gestores da Prefeitura de Genipapo dos Vieiras no período de 2005 a 2013. Cerca de 60 policiais federais cumprem 11 mandados judiciais de busca e apreensão nas cidades de São Luís, Genipapo dos Vieiras e Cedral. Também foi determinado o sequestro judicial de 62 imóveis que estão em nome dos investigados. As investigações iniciaram em 2012 e resultaram na identificação de um esquema criminoso de apropriação de recursos públicos por meio de fraude em licitações. Os recursos foram desviados para a compra de grande quantidade de imóveis no interior do estado do Maranhão, que foram distribuídos entre familiares do ex-prefeito do município. O grupo criminoso atuava desde 2005, dissimulando os desvios de verbas públicas destinadas aos fundos de participação municipal, saúde e educação. Eram contratadas empresas familiares que operacionalizavam as ações que aconteciam principalmente com o saque em espécie de milhões de reais. O prejuízo aos cofres públicos está em torno de 92 milhões de reais. O município de Genipapo dos Vieiras se apresentou como a terceira cidade com menor índice de desenvolvimento humano do Maranhão no ano de 2010. Os envolvidos foram indiciados pelos crimes de responsabilidade, lavagem de dinheiro e associação criminosa. As penas máximas podem alcançar 22 anos de prisão. De São Luís, Tayane Maramaldo.
Um outro ex-prefeito do Maranhão está sendo denunciado pelo Ministério Público. Detalhes com o repórter Noel Soares. O ex-prefeito da cidade maranhense de Carolina, o Biratã da Costa Jucá, foi denunciado no último dia 13 de novembro pelo Ministério Público do Maranhão. De acordo com a denúncia, o ex-gestor não prestou contas de 3 convênios e não apresentou informações de despesas relativas à educação. De acordo com a investigação do Ministério Público do Maranhão, o Biratã Costa firmou acordo de adesão ao Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar com a Secretaria de Educação no ano de 2016. O propósito era receber recursos financeiros para o transporte de alunos do ensino médio da rede pública estadual residentes na zona rural do município. No entanto, a Secretaria de Educação detectou que o ex-prefeito não prestou contas referentes a esse convênio, levando assim o município incluso na lista das cidades inadimplentes com a Secretaria. O Biratã também não informou de forma adequada o relatório resumido de execução orçamentária no campo referente à educação, desrespeitando assim lei complementar e a Constituição Federal. O Ministério Público do Maranhão pede a condenação do ex-prefeito, o Biratã Costa Jucá. De São Luís, Noel Soares. O governo do Maranhão colocou no ar o site Descontão de Natal para ajudar os contribuintes a pagar o IPVA e o ITCD atrasados, com até 100% de desconto nas multas e nos juros para quem se inscrever até o dia 28 de dezembro. O IPVA e o ITCD referentes a 2018 e anos anteriores terão descontos de 100% das multas e juros para pagamento à vista. Os contribuintes também poderão fazer o parcelamento dos débitos com 60% de desconto. No caso do IPVA, os proprietários poderão parcelar a dívida em até 12 vezes, desde que a parcela mínima não seja inferior a R$30 para motos e similares e de 100 para os demais veículos automotores. Para o ITCD, as parcelas também são em até 12 vezes, sendo a parcela mínima no valor de R$200. Depois de o parcelamento ser feito, com o pagamento da primeira parcela, o sistema tira o contribuinte da lista de devedores. Quem optar pelo parcelamento e não fizer o pagamento de 2 parcelas ou do saldo devedor após 60 dias do vencimento da última parcela, será automaticamente excluído do benefício. Em instantes, no Jornal Central. Postos de combustíveis ainda não repassaram queda do valor da gasolina para os consumidores. Estamos apresentando Jornal Central. Atenção criador, começou mais uma etapa de vacinação contra a febre aftosa. De 1º a 30 de novembro você tem que vacinar seu rebanho bovino e bubalino de 0 a 2 anos. Mas é só o rebanho de 0 a 2 anos, hein? Não esqueça de comprovar a vacinação e que todos os criadores devem comparecer à AGED em que sua propriedade está cadastrada. Tem que vacinar, tem que vacinar. AGED, trabalhando para manter o Maranhão livre da aftosa. Tem que vacinar, tem que vacinar. Governo do Maranhão, governo de todos nós. Tem que vacinar. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Serviços e utilidade pública. Após as fortes chuvas que caíram na região metropolitana de São Luís, muitos estragos foram contabilizados. Na região de Passo do Lumiar e São José de Ribamar, algumas localidades sofrem com a falta de água, pois muitas oscilações de energia foram registradas na Grande Ilha de São Luís. A BRK Ambiental, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto nas 2 cidades, informou que vários bairros deverão ficar sem abastecimento de água durante 48 horas. De acordo com a nota, os serviços já estão sendo realizados para voltar à normalidade no fornecimento de água e tratamento de esgoto. Confira agora na matéria de Daniel Teixeira as dicas de concursos abertos no Maranhão. Iniciando com o processo seletivo da Prefeitura de Coroatá, a 254 quilômetros de São Luís. São 162 vagas para os cargos de técnico em enfermagem, assistente administrativo, assistente social, analista do meio ambiente, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, entre outros.
jornadas entre 30 ou 40 horas semanais e remuneração de R$ 950 a R$ 3.100. As inscrições foram prorrogadas e podem ser realizadas até esta sexta-feira, dia 30 de novembro, por meio do site concep-pi.com.br. Taxas entre R$ 50 e R$ 100. Não perca! Tem também o concurso da SEAP, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão. As vagas são para a formação de cadastro de reserva nos cargos de especialista penitenciário em pedagogia, auxiliar de segurança penitenciária, especialista penitenciário em direito, entre outros. A jornada de trabalho é de 30 ou 40 horas semanais e remuneração entre R$ 1.500 e R$ 3.000. As inscrições podem ser feitas até essa sexta-feira, dia 30 de novembro, por meio do site ceap.ma.gov.br, finalizando com o concurso público da Câmara de Cururupu, distante cerca de 448 quilômetros de São Luís. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de dezembro, através do site fsadu.org.br. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Daniel Teixeira. O PROCON do Estado notificou novamente esta semana as distribuidoras para que reduzam o valor do combustível de acordo com a nova tabela de preços da Petrobras. Entre os meses de outubro a novembro, a refinaria divulgou uma redução em 32,262%. Embora tenha constatado uma redução nos preços dos combustíveis em todo o estado do Maranhão, em média de 20 centavos, contudo, o PROCON do Maranhão declarou não ser ainda o suficiente, pois até o momento, de acordo com os dados recebidos dos postos e distribuidoras pelo Instituto, foi repassado para o consumidor final apenas a média de 4,47%. No dia 23 de outubro deste ano, logo após a determinação da Petrobras em reduzir o valor do combustível, o PROCON notificou postos e distribuidoras para que comprovassem que estão reajustando os preços conforme a redução divulgada pela refinaria. A ação faz parte da Operação Batismo. Mais de 98% das vagas do programa Mais Médicos já foram preenchidas. Rosamélia de Abreu. Mais da metade das vagas preenchidas do programa Mais Médicos está em regiões de alta vulnerabilidade e de extrema pobreza. A apresentação ao municípios dos novos profissionais vai até o dia 14 de dezembro. De acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde na última quinta-feira, dos 8.366 médicos que já estão aptos a se apresentar aos gestores locais, 53,3% escolheram cidades com maior vulnerabilidade. Os profissionais que escolheram as periferias das capitais e regiões metropolitanas somaram 17,3%. Mais de 33 mil profissionais com registro no Conselho Regional de Medicina no Brasil se inscreveram no programa. Desse total, 8.366 profissionais já estão alocados no município para atuação imediata, ou seja, mais de 98% das vagas já foram preenchidas. As inscrições do programa Mais Médicos seguem até o dia 7 de dezembro. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Rosamélia de Abreu. Você confere no próximo bloco. Com goleada, MAC confirma vaga na semifinal da Copa FMF. Estamos apresentando Jornal Central. Atenção criador, começou mais uma etapa de vacinação contra a febre aftosa. De 1º a 30 de novembro você tem que vacinar seu rebanho bovino e bubalino de 0 a 2 anos. Mas é só o rebanho de 0 a 2 anos, hein? Não esqueça de comprovar a vacinação e que todos os criadores devem comparecer à AGED em que sua propriedade está cadastrada. Tem que vacinar, tem que vacinar. AGED, trabalhando para manter o Maranhão livre da aftosa. Tem que vacinar, tem que vacinar. Governo do Maranhão, governo de todos nós. Tem que vacinar. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Nova edição do projeto Pinta Casa acontece nesse fim de semana. Repórter Josi Frazão. Criado pela Fundação Projeto Casa, o Pinta Casa atua colorindo palafitas em São Luís. O projeto, realizado desde 2013, beneficia pessoas em situação de vulnerabilidade social e moradores de comunidades carentes.
O coordenador do Projeto Casa no bairro Jaracati, Joseph Guterres, comenta sobre o objetivo. O principal objetivo do Pinta Casa é a gente fortalecer as ações da instituição Fundação Projeto Casa, que trabalha em comunidades carentes em São Luís e também começou a se expandir para fora de São Luís, indo para outros municípios. É uma ação onde a gente tem mais contato com a comunidade, onde a gente tem um benefício rápido também, no sentido de ter ações como não só pintura, mas uma atividade com as crianças. A atividade é aberta ao público, mas o acesso a outras ações da Fundação Projeto Casa podem ser feitas através do cadastro voluntário disponível no site projetocasa.org.br. O Pinta Casa acontece neste sábado, dia 1º de dezembro, a partir de 7 da manhã, de forma simultânea nos bairros contemplados. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Josi Frazão. Entraves para o desenvolvimento da energia solar no Brasil é tema de debate na Câmara Federal. Em entrevista ao painel eletrônico, o deputado Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo, afirmou que a alta tributação prejudica o avanço desse tipo de energia no país e que o Congresso precisa intervir. Reportagem Edson Júnior. A energia solar tem tudo para ser aí a principal fonte de energia no Brasil. O fato é que o país está localizado numa linha do Equador. E o deputado Vitor Lippe, que é do PSDB paulista, porque nós temos esses entraves a uma melhor utilização da energia solar no país? É questão de custo? Quais são os principais entraves? Nós temos aqui no Brasil, portanto, uma expectativa de que essa deverá ser entre as economias que mais vão crescer. A tecnologia avançou tanto que o custo para se produzir 1 metro, vamos dizer, de painel solar caiu 1/3. Uma outra grande vantagem também, que você vai produzir em casa, né? Na sua empresa, no seu sítio, na sua chácara, na sua propriedade, e isso vai reduzir o seu custo, que é outra grande vantagem para o consumidor. Nós estamos passando por um problema gravíssimo, é uma grande incoerência em relação a isso, que é o seguinte: nós estamos com um problema tributário. Nós temos interesse, obviamente, de gerar empregos aqui no Brasil e motivar a indústria nacional a crescer. Assim. Nós estamos fazendo exatamente o inverso nesse momento. Para você trazer, por exemplo, uma placa e painel solar da China, você vai pagar 12% de imposto. Se você for produzir no Brasil, o governo está cobrando próximo de 35%. Veja bem, nós estamos fazendo o inverso. A gente deveria ter um imposto mais baixo do que lá fora. Então nós estamos criando, na verdade, uma barreira. Nós estamos impedindo, nós estamos criando um desequilíbrio total que não permite às empresas que estão aqui a produzirem. Não é competitivo produzir no Brasil. Esporte. Com goleada, MAC confirma vaga na semifinal da Copa FMF. Jalber Pereira. 17 gols foram marcados nas 3 partidas que foram realizadas na 5ª rodada da Copa FMF, realizada nesta quinta-feira. Em Pinheiro, o time da casa venceu a equipe do Santa Quitéria pelo placar de 4-1 e terminou a rodada com 12 pontos ganhos, sendo o primeiro colocado na competição. Já na cidade de Rosário, o São José venceu o Bacabal por 5-0 e também se classificou para as semifinais da competição com 7 pontos ganhos. Já na capital, em jogo realizado no estádio Castelão, o MAC goleou o Cordino por 7-0 e se firmou na 2ª colocação do campeonato com 9 pontos ganhos. O time maquiano conseguiu se reabilitar depois de perder 2 partidas consecutivas para as equipes do Pinheiro e Santa Quitéria, respectivamente. Para o técnico do Maranhão, Raimundinho Lopes, o momento de errar na competição já passou. Porque aquele negócio errou, agora sai, não tem outra coisa. Então, o que nós temos sempre falado para eles, que eles coloquem a qualidade deles, seja aplicado naquilo que nós fazemos no treinamento, dando a eles todas as possibilidades, todo o trabalho que nós podemos fazer, nós fazemos, triangulações, ultrapassagens, penetração de trás, fizemos o gol como queríamos, saindo de trás dos nossos jogadores e ainda perdemos várias oportunidades, por isso ali eu estava, vocês, tá ganhando de 7-0, podia ser fácil. Não, o que nós cobramos é a aplicação naquilo que nós trabalhamos para que aquilo fique dentro da cabeça deles.
mas já faz parte do passado. Agora é recuperar a equipe já amanhã à tarde, para que a gente possa já nos prepararmos para o primeiro jogo, que é lá em Rosário, contra a equipe de São José. Além de Pinheiro e Maranhão, também se classificaram para as semifinais as equipes do São José de Ribamar e Santa Quitéria, sendo que os jogos de ida estão marcados para o próximo domingo. Em Rosário, o São José vai enfrentar o Maranhão. Já em Pinheiro, na Baixada Maranhense, a equipe anfitriã volta a enfrentar o Santa Quitéria. As duas partidas irão acontecer às 15h30. Central de Notícias de São Luís, com informações do esporte, Jalber Pereira. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. São mais de 230 emissoras parceiras em todas as regiões do Maranhão. Acesse o nosso portal centraldenoticias.radio.br. O nosso e-mail é redação@centraldenoticias.radio.br. Siga a Central de Notícias também nas redes sociais. No Facebook e no Instagram é Central de Notícias MA e ainda no YouTube. A técnica do Jornal Central é de Jame Chaves. A apresentação foi de Tereza Cristina e Humberto Fernandes. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, aqui na sua emissora. A todos um bom fim de semana. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.